Glórias a Deus. Irmãos, é muito comum beber água enquanto se prega. Mas é muito mais comum entre os crentes, entre os cristãos, usar uma expressão relacionada ao sangue de Jesus. E qual é a expressão? Há poder no sangue de Jesus. Ou então, o sangue de Jesus tem poder. E por que essa ênfase? Porque normalmente essa expressão é colocada no momento de aflição, de dificuldade ou de um perigo espiritual. Quando se está, por exemplo, dentro de um embate espiritual com espíritos, com demônios. Mas eu gostaria de trazer algumas considerações, ainda que poucas, mas que possam trazer um sentido espiritual e do poder, o significado para nós acerca do poder do sangue de Jesus Cristo. Concordamos que o sangue de Jesus tem poder, mas qual poder detém o sangue de Jesus? Inicialmente nós devemos entender, conforme Hebreus capítulo 9, versículo 22, que diz que quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue, não há remissão. Remir significa pagar o preço. E observe você que muitas pessoas, de forma até aleatória, elas têm uma noção nas suas mentes que certas questões se pagam com sangue, como exemplo de vingança. Muitas pessoas acreditam que matando a outra pessoa, ela está ali pagando uma dívida de sangue, tirando a vida do outro. O que não tem, em verdade, nada a ver com a remissão da qual nós vamos tratar aqui. Pagar o preço. Em verdade, todos nós temos uma noção de crime e punição. É a lei. Qualquer pessoa que cometa um crime, nós esperamos que essa pessoa seja julgada e que possa receber uma devida punição. E é dessa forma que toda e qualquer sociedade se organiza, e é importante que seja assim. Porque quando existe a impunidade, toda a sociedade vira um caos, não é verdade? Vocês concordam com isso? Agora, em termos espirituais, que remissão é essa que é citada pelo apóstolo Paulo em Hebreus, não o apóstolo Paulo, o autor da carta aos Hebreus, que não é identificado? Ele diz que sem derramamento de sangue não existe remissão de pecados. Mas qual a razão? Qual a razão do Senhor colocar um elemento, usar o sangue como um fator de pagamento de culpa? Para que nós pudéssemos ser aceitos por Deus, e para que nós pudéssemos receber o perdão dos nossos pecados. Mas por quê? Porque a declaração bíblica é que a vida está no sangue. Nós damos crédito ao coração, e na verdade ele bombeia o sangue, faz com que o sangue possa circular por todo o nosso corpo. E talvez fosse, por mais estranho que possa parecer, talvez fosse mais assim, mais condizente com a verdade, poder dizer, o meu sangue circula por você, do que o meu coração bate por você.
numa declaração romântica, né? Imagina se alguém falando que o meu sangue circula a favor de você ou por você. Nunca ouvi isso. Você já ouviu? Você nunca ouviu isso? Ouviu sim, agora. Ou não? Ouviu? Mas a questão é que, biblicamente, a vida está no sangue. E vamos entender isso. Levítico 17:11 nos diz que, porque a alma da carne está no sangue, pelo que vos tenho dado sobre o altar, para fazer expiação por vossas almas, porquanto o sangue é que fará a expiação. Então, o elemento, o fator, o que Deus escolheu para que se pudesse trazer remissão de pecados e ser o elemento de salvação é o sangue. Mas para trazer salvação, e só pode ser salvo toda e qualquer pessoa que reconhece que infringiu a lei. O que o pecado faz? O pecado nos separa de Deus. O pecado, ele faz com que, de acordo com o profeta Isaías, ele diz que as nossas iniquidades fazem divisão entre nós e nosso Deus, pelo que o Senhor vira o rosto. Então entendemos que o pecado, ele traz uma separação entre nós e o Senhor. Entendemos pecado como uma transgressão à lei de Deus, entendemos pecado como, no sentido literal, como errar o alvo dado por Deus. Ou seja, fazer aquilo fora da vontade do Senhor. Isso entendemos como pecado. E o pecado, ele traz, entre outras coisas, a possibilidade de acusação de Satanás sobre nossas vidas. E aqui nós temos que entender a estratégia maligna do diabo. Porque muitas pessoas dão poder, ou entendem e pensam que o diabo tem muito poder. Alguns tanto quanto Deus, o que não é verdade. E a gente vê no diabo a sua enorme capacidade de manipulação, fazendo com que as pessoas possam, debaixo da sua influência, agir contra a vontade de Deus. E a estratégia do diabo é fazer com que você possa pensar, sentir, agir, estar fora da visão de Deus. E uma vez que você cometeu um erro, ele se afasta e faz com que você possa estar debaixo da ira de Deus, ou mesmo faz com que você possa emocionalmente se culpar por aqueles erros, remoendo-se em situações pecaminosas, porque uma vez que você já conhece, e mesmo as pessoas que não conhecem, porque quem não conhece a palavra de Deus, ela tem a sua consciência, e na sua consciência, quando ela comete um delito, quando ela faz algo errado, ela sabe que aquilo não está correto, que não deveria ser aquilo que ela poderia fazer realmente. E a diferença é que pessoas sem a ação do Espírito Santo, elas vão se remoer, elas vão viver um remorso de ações que praticaram, considerando que não existe possibilidade de perdão. E aqueles que estão em Cristo Jesus, elas partem para o arrependimento, porque o arrependimento nos remete a Deus, o remorso nos remete a Satanás, porque o remorso faz com que a pessoa possa matar-se emocionalmente, destruir-se emocionalmente, por considerar que não merece ser perdoado. E na verdade eu devo dizer que quem considera que não merece ser perdoado tem razão, porque não é uma questão de merecimento,
É a graça de Deus que age em nossas vidas para que recebamos o perdão da parte do Senhor. Mas devemos entender que o pecado, este elemento que faz com que nos estejamos afastados de Deus, distanciados do Senhor, que faz com que queiramos seguir a nossa própria vida, andando segundo o conselho, ou o conselho pessoal, considerando que acredita que dá conta da sua própria vida, ou entregando-se ao conselho de outras pessoas, de terceiros. Agora, ouvindo somente a si mesmo, ou ouvindo pessoas, corre-se um enorme risco de simplesmente estar dando ouvidos ao diabo, porque sabemos que o diabo, na sua influência, ele faz com que pessoas possam cometer erros. Agora, em Cristo Jesus, a comunhão com o Senhor, ela é restaurada. Nós somos restaurados por Jesus Cristo no nosso relacionamento com Deus. E este sangue, ele a quem se destina esse sangue? A ação do sangue de Jesus, ela toca em Deus. Como assim em Deus? O sangue de Jesus é destinado ao Senhor. Como? Ora, sabemos nós que o pecado nos separa de Deus. E que, de acordo com Romanos 6:23, que o resultado do pecado é a morte. As consequências de uma vida em pecados é a morte. Em princípio, a morte espiritual. E posteriormente, com a morte física, vem a morte eterna. Acontece que, dentro desse processo, antes de entrarmos na eternidade, o Senhor nos proporciona essa oportunidade para que, observando aquilo que Deus fez em nossas vidas, ao nos dar Jesus como Senhor e Salvador, pelo sacrifício de Jesus, de onde se extrai o derramamento do sangue de Jesus Cristo, nós recebemos ali a nossa salvação quando nós entendemos, quando nós ouvimos a palavra de Deus e nos quebrantamos diante dessa palavra, reconhecendo a nossa condição de pecador. Porque sem esse reconhecimento da nossa condição, jamais alcançaremos a salvação que nos é proporcionada por Jesus Cristo. Então, queridos, o sangue de Jesus, ele é direcionado para o Senhor, no sentido de que todo ato, todo ato pecaminoso, ele exige uma reparação. Todo crime, ele conduz ao castigo. E a raça humana, o ser humano, afastada do Senhor, ela estava e está sujeita à condenação eterna. Mas a providência de Deus foi enviar Jesus. E aqueles que creem em Jesus Cristo recebem do Senhor o perdão dos pecados, recebem a aceitação de Deus nas nossas vidas. Nossas vidas são recebidas pelo Senhor. O sangue de Jesus, ele também remete a um confronto com o diabo. Porque Satanás, o diabo, ele se voltou contra o Senhor. No orgulho do seu coração, ele se voltou contra Deus. E uma vez que foi condenado pelo Senhor, lançado à terra, ele se volta contra o ser humano, por causa da salvação que é prometida ao homem.
uma vez que ele próprio não tem mais salvação, que está condenado eternamente, no seu desejo insano de talvez impedir o propósito de Deus que seja cumprido, ele se volta contra o ser humano, a fim de que ele possa perverter o caminho do homem e impedi-lo de alcançar o Senhor. Mas devemos entender que o Senhor Jesus, ao sacrificar-se na cruz, ao oferecer esse vivo e novo caminho para o ser humano, ele venceu Satanás. E venceu Satanás pelo sangue que foi derramado na cruz. Porque, obviamente, e podemos entender que o diabo, ao longo dos séculos, ele agiu contra o Senhor, no sentido de impedir a concretização do plano de Deus. Mas o Senhor, em toda a Escritura, ele aponta para aquilo que ele faria na plenitude dos tempos, quando enviasse o seu Filho Jesus. E um dos protótipos, um tipo de situação que mostra essa ação de Deus, está em Êxodo, no capítulo 12, quando o Senhor manda que os hebreus possam colocar o sangue do cordeiro sobre os umbrais, sobre os portais, para que os primogênitos dos filhos dos hebreus não fossem alcançados pela morte do anjo vingador que passaria. É a Páscoa a Páscoa do Antigo Testamento, que nós a conhecemos como do Antigo Testamento. Mas essa ação já apontava para a verdadeira Páscoa, para a verdadeira libertação. Assim como o Senhor libertou os judeus, os hebreus, do cativeiro egípcio, tiveram que passar 40 anos no deserto, até que pudessem entrar na terra prometida. Mas o Senhor, ele tratou e trabalhou na vida do seu povo durante todo o tempo, assim como hoje trabalha na vida do povo dele, que somos nós, como igreja do Senhor, para proporcionar, por meio deste sacrifício autêntico, verdadeiro, único e irrepetível, ou seja, não um sacrifício que não se repete. Ele trabalhou e trabalha na vida do corpo de Cristo, a igreja, para que nós conheçamos a verdadeira liberdade que nos é oferecida por Ele, a liberdade espiritual. O sacrifício do Antigo Testamento de animais, e nós encontramos em Hebreus acerca disso. Um questionamento do autor da carta aos Hebreus, me parece no capítulo 13, que diz que se o sangue de touros e bodes e o pó da queima do cordeiro, que é aspergido, que é colocado sobre a carne, se isso produz uma remissão de pecados, quanto mais o sangue puro e imaculado de Cristo Jesus. E este questionamento nos leva a entender a obra do Senhor para purificar, para santificar o seu povo. E para isso, o sangue de Jesus Cristo é um elemento precioso. O sangue de Jesus Cristo, ele é também para nós, porque ele representa esse sacrifício de salvação que o Senhor nos trouxe, fazendo com que nós sejamos purificados da nossa culpa. Somos culpados de todos os pecados e transgressões, porque em nossa vida, como ser humano, nascido e criado dentro de um padrão do mundo, nós somos culpados por aquilo que entendemos como transgressão, distanciamento de Deus.
Mas como igreja do Senhor, nós olhando para a palavra de Deus, para cumprir a vontade do Senhor, nós entendemos que o sangue de Jesus, ele nos aproxima do Senhor, ele traz santificação. Nós somos santificados, ou seja, uma vez separados por Deus como igreja, para que essa palavra seja cumprida em nossas vidas. E nos aproximamos do Senhor cotidianamente, ou seja, em todos os dias, na medida em que nós estamos em obediência à verdade que aprendemos na sua palavra. Aprendemos a palavra do Senhor, e por meio dessa palavra, a vida que há em Cristo Jesus vem a nós, porque o Senhor nos leva a entrar com ousadia na sua presença, por causa do seu precioso sangue que foi derramado em nosso favor. Não que sejamos perfeitos ou que sejamos merecedores, não, mas por causa do sacrifício de Jesus, nós compreendemos a obra de Deus e a autoridade ou a autorização que o Senhor nos concede para entrarmos em sua presença com intrepidez, com ousadia, e orarmos ao Senhor crendo no poder da sua palavra. Essa palavra, ela traz a nós, ela traz pureza de coração. Se nós andarmos na luz, como na luz Jesus está, e se tivermos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Somos purificados pelo sangue de Jesus, na medida em que nós, como igreja do Senhor, nós estamos em comunhão uns com os outros, e a nossa comunhão se baseia no fato de todos nós estarmos na luz de Deus. Jesus Cristo, Ele é a nossa luz. Jesus, Ele é a nossa luz. Somos iluminados pelo Espírito Santo do Senhor, na medida em que esta palavra que vamos lendo e vamos dela nos alimentando, quando vamos recebendo entendimento para a nossa mente, e vamos sentindo em nosso coração, e vamos modelando, ou seja, vamos moldando, vamos aprendendo a agir de acordo com o que ensina essa palavra. E nas vezes em que cairmos, e o Espírito Santo, Ele mesmo se encarrega de nos mostrar quando nós erramos, quando nós falhamos, quando nós contrariamos essa palavra, trazendo tristeza e quebrantamento, o que nós entendemos como arrependimento. E é por causa do arrependimento das obras mortas que nós cometemos na nossa ignorância, é que aqui estamos. Mas uma vez que nós estamos ainda vivendo no mundo, e que estamos sujeitos a situações de pecado, mas sabendo que há uma esperança viva e eficaz, gloriosa no Senhor, que haverá o dia em que estaremos com Ele, e completamente libertos e livres de toda e qualquer situação de pecado, porque estaremos para sempre com o Senhor. O fato de o sangue de Jesus, como elemento precioso, como um fator fundamental para a nossa salvação, e tanto é que nós somos conduzidos à ceia do Senhor, aonde Jesus, Ele usa de uma representação maravilhosa ao colocar-se na condição do corpo e sangue, para que por meio dessa simbologia nós possamos cultivar o nosso relacionamento com Ele em intimidade, podendo sentir a sua presença com temor e tremor no coração, sabendo que Ele habita em nós, que Ele está em nós. Então nós entendemos que o Senhor escolheu o sangue
como elemento para a vida. E que existe uma necessidade de remissão, de pagar o preço dessa dívida que se tem com o Senhor. Mas sabendo Deus e Ele nos dizendo, nos mostrando que é impossível que essa dívida seja paga por qualquer um de nós, Ele nos enviou Jesus Cristo para que a dívida fosse paga por Ele mesmo, o Senhor. E Deus, na pessoa do Filho, Ele veio e sacrificou-se em morte de cruz, a mais horrível, o mais terrível tipo de morte daquele tempo. E Ele derramou o sangue, e Ele usou, assim como estava previsto, o sangue como elemento de redenção. O sangue de Jesus tem poder? Claro que tem. O sangue de Jesus tem o poder de reconciliar os homens com Deus. O sangue de Jesus tem o poder contra Satanás, porque a obra do Senhor está representada no derramamento do sangue de Jesus ali na cruz do Calvário. E é ao crer em Jesus como Senhor e Salvador, reconhecendo o milagre da transformação que nenhum de nós pode fazer, porque sabemos que o mundo jaz no pecado, e que o salário do pecado é a morte, mas sabendo que por meio de Jesus Cristo nós recebemos a libertação, e esse corpo de morte que habita em nós, um dia nos desfaremos dele e estaremos para sempre com o Senhor, a exemplo do que disse o apóstolo Paulo. Então, amados, concentrem-se em conhecer essa palavra, busque com profundidade, que o Senhor lhe inspire, que o Senhor lhe dê o conhecimento necessário, que você possa aprofundar em Deus, na sua palavra, para que a verdade da Escritura possa ser implantada. E hoje nós estamos vendo acerca do sangue de Jesus como o elemento que nos foi dado por Deus para a justificação de pecados, e sabemos que nós mesmos não podemos, através da nossa vida, por nenhum ato, por nenhuma ação, por nenhum sentimento ou pensamento, nós podemos nos reconciliar com o Senhor. Isso não é obra humana, isso não é algo que a carne possa fazer, é algo que somente o Senhor faz. E Ele nos reconciliou com Ele, quando Ele trouxe a nós a palavra e nós a recebemos, reconhecendo Jesus como Senhor da nossa vida, e a partir daí nós compreendemos que iniciamos uma caminhada com o Senhor, e essa caminhada se dá, uma caminhada espiritual, onde nós somos levados a conviver com pessoas, para juntos, aqui como igreja, aprendermos essa palavra. E essa palavra, ela não pode ser aprendida apenas na mente, para que ela possa ser praticada, ela precisa descer para o coração, ela precisa transbordar as nossas emoções, ela tem que permear a nossa alma colocada em Deus, refletindo a visão do Senhor, para que o plano dele seja concretizado em nossas vidas. E é dessa forma, cobertos pelo sangue de Jesus Cristo, é que nós vivenciaremos ou teremos em nós o temor do Senhor, para não incorrer em situações de pecado. É o temor do Senhor que nos afasta do pecado. E contra Satanás, o diabo, nós saímos das suas garras quando nós nos entregamos a Jesus. E o sangue de Jesus que confronta a ação do diabo e venceu o diabo. E em Cristo Jesus, a vitória de Jesus Cristo, por meio do sangue derramado na cruz e da sua ressurreição, é a vitória que nos é oferecida, para que em Cristo Jesus nós possamos vencer igualmente todos os ardis e ciladas do diabo da nossa vida enquanto aqui na terra. Então, em nome desse Jesus maravilhoso, eu convido você, juntamente comigo, a celebrar a ceia do Senhor, sabendo que não é
por nada que nós fizemos. Não é porque somos bons. É uma obra exclusiva de Deus. E que nós, se temos algum mérito, é o mérito de concordar com o Senhor, de discordar do diabo, de concordar com o Senhor, de não concordar com os desejos da carne, de não concordar com o padrão do mundo, mas de nos debruçarmos diante do Senhor, em honra e reverência a Ele, porque é o Todo-Poderoso. Ele é o Senhor de todas as nações. Ele é o Rei dos Reis. E não se engane, por pior que estejam as coisas no mundo, e a tendência é que haja piora, o Senhor, Ele detém todo o poder e nada escapa ao poder de Deus. Ele apenas permite que situações ocorram e faz dessas situações maneiras de chegar até o cumprimento do propósito dele. Nós estamos vivenciando o propósito de Deus quando nós celebramos ao Senhor em nossas vidas, não apenas no culto de domingo, como uma forma de agradecimento pela vida que nós temos, mas em todos os dias, como uma forma de vivenciar a ação do Espírito em nós, porque o desejo de Deus, para que o propósito dele se cumpra em nós, é que o Espírito dele tenha morada permanente, não apenas que nos visite de vez em quando, mas que ele possa morar em nós, e que nós estejamos totalmente entregues a Ele. Mas o que eu tenho que fazer? Simplesmente obedeça. Coloque diante dele o seu desejo de que o Senhor opere na sua vida, que se cumpra não a sua vontade, mas a vontade dele, e que você está disposto a obedecer, e o Espírito dele fará todas as coisas. Não se preocupe, simplesmente deixa que o Senhor fale com você, clame a Ele, ore a Ele, busque a palavra dEle, e Ele fará maravilhas na sua vida. E o sangue de Jesus, que protege, que guarda, por causa daquilo que foi feito na cruz, do sacrifício de um Deus que se entregou à morte, para que nós tivéssemos vida eterna. Buscai-o de todo o seu coração, de toda a sua alma, e com todo o seu entendimento, em nome de Jesus.